Quando você para de fugir, o universo conspira para sua cura. Carl Jung nos deixou essa chave que não é apenas uma frase bonita, mas uma revelação de como a psique funciona em silêncio, empurrando você sempre para aquilo que mais evita. O que você corre o tempo todo para não sentir, o que você esconde de si mesmo, é justamente o que guarda a porta da sua libertação. E é esse paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você nega suas feridas, mais elas o perseguem. Mas quando você tem coragem de encará-las, elas se tornam guias secretos, guardiãs do seu processo de cura interior. Escreva agora nos comentários: eu paro de fugir. Isso é mais que uma frase, é uma ativação. Ao declarar isso, você já começa a abrir espaço para que o inconsciente traga à tona aquilo que precisa ser integrado. Imagine, quantas vezes você acreditou que precisava se livrar de um medo, de uma dor ou de uma lembrança? Você tentou apagar, se distrair, evitar. Mas a psicologia profunda mostra que o que é reprimido não desaparece, apenas desce para o inconsciente e retorna com mais força. É como um rio subterrâneo. Você pode negar que ele existe, mas ele vai corroendo por baixo até um dia emergir. Jung chamava esse movimento de sombra, tudo aquilo que você não aceita em si, mas que continua vivo, esperando reconhecimento. E aqui está o choque. A sombra não é inimiga, ela é a sua maior aliada disfarçada. É justamente o que você rejeita em si que contém o poder de cura mais profundo. O medo, quando olhado de frente, se transforma em coragem. A dor, quando acolhida, se converte em sabedoria. E a raiva, quando compreendida, vira força vital. O universo não conspira contra você. Ele cria situações para que você se reencontre com as partes esquecidas da sua alma. Sinta isso por um instante. Feche os olhos, se quiser. Perceba se há uma parte de você que cansou de correr, que já não suporta mais viver de fuga em fuga. Essa parte é a sua psique chamando por individuação, o processo central descrito por Carl Jung, em que o ser humano deixa de ser fragmentado e começa a viver como um ser inteiro. O caminho da individuação é doloroso, porque nos leva a confrontar justamente aquilo que evitamos, mas é nesse confronto que nasce a verdadeira liberdade. Agora perceba, o que você foge revela o que mais importa. A dor que você tenta enterrar é o ouro alquímico escondido. Jung estudou os textos da alquimia não como fórmulas para transformar metais, mas como metáforas para a transmutação da alma. O chumbo da sua sombra precisa ser queimado no fogo da consciência para que o ouro da sua essência apareça. Essa não é uma ideia poética, é uma lei psíquica. Muitos relatam que quando param de resistir ao que carregam, a vida começa a fluir com uma estranha sincronicidade. Encontros, sinais, coincidências significativas, como se tudo ao redor conspirasse para o próximo passo do despertar. O problema é que fomos ensinados a acreditar que fugir da dor é viver melhor. Essa é a mentira que mantém milhões presos em um ciclo sem fim. Mas Jung mostrou que o inconsciente coletivo, esse campo que conecta todas as almas humanas, já contém em si o roteiro da cura. Quando você nega sua sombra, você nega também a energia que poderia transformar sua vida. Quando você olha para ela, o inconsciente responde com símbolos, sonhos e sinais, guiando o seu caminho. Você já reparou como os sonhos trazem imagens que parecem absurdas, mas carregam verdades que sua mente desperta não quer admitir? A interpretação de sonhos, para Jung, era uma das formas mais diretas de dialogar com o inconsciente. E sabe o que é mais incrível? Muitas pessoas que decidem anotar seus sonhos e refletir sobre eles começam a perceber padrões, mensagens, símbolos que apontam exatamente para aquilo que precisam integrar. O universo fala por imagens e sua alma responde quando você para de fugir. E aqui entra a prática. Ainda hoje, você pode iniciar esse processo.
Pegue um caderno e escreva nele tudo o que você sente que tem evitado. Pode ser um medo, uma lembrança, um traço seu que você rejeita. Não analise, apenas escreva. Depois, pergunte a si mesmo: o que essa parte de mim está tentando me ensinar? Faça isso com presença. Esse simples ato abre um portal entre sua consciência e seu inconsciente. Muitos relatam que só de escrever, uma clareza inesperada começa a surgir, como se uma voz interior finalmente tivesse espaço para falar. Perceba como isso ressoa dentro de você. Cada parte que você olha deixa de ser inimiga e passa a ser energia disponível. É como se o universo tivesse guardado pedaços da sua força em cofres secretos. E cada vez que você aceita uma parte rejeitada, a chave aparece. Esse é o real sentido de cura segundo a psicologia junguiana. Não apagar nada em você, mas incluir tudo, até as sombras mais densas. Você pode estar se perguntando: e se eu não conseguir lidar com o que vou encontrar? É natural esse medo. Mas saiba disso. O inconsciente nunca traz algo maior do que você pode suportar. Ele é como um mestre invisível que entrega lições no ritmo certo. O que chega até você hoje é exatamente o que você já tem maturidade para enfrentar. Não é acaso, não é castigo, é parte do caminho de individuação. Agora, se permita imaginar. Como seria sua vida se você parasse de fugir? O quanto de energia voltaria para o seu corpo, para sua mente, para seu coração? Quantas sincronicidades começariam a se manifestar? Talvez você perceba que as coisas que pareciam obstáculos se revelam como guias secretos. É assim que o universo conspira pela sua cura. Não através da fuga, mas através da integração. E aqui vai mais uma prática rápida. Da próxima vez que sentir uma emoção que normalmente tentaria calar, faça o oposto. Respire fundo e diga para si mesmo: eu vejo você. Eu te aceito. Não tente resolver. Apenas reconheça. Muitas pessoas relatam que esse simples gesto de acolhimento transforma instantaneamente a energia que parecia pesada em algo surpreendentemente leve. É como se a sombra só quisesse ser vista para liberar o poder que carregava. Pense comigo. Será que não é exatamente isso que você tem buscado a vida toda? A sensação de finalmente não precisar mais lutar contra si mesmo? Esse é o momento em que a alma pode florescer. É como o mito da fênix. Antes de renascer, ela precisa se queimar inteira. O fogo é o encontro com o que você fugia. E das cinzas surge um ser renovado. Então eu lhe pergunto: qual é a sombra que você tem evitado olhar? Qual dor tem se repetido como um eco, pedindo para ser escutada? E se o que você mais teme for justamente o que guarda a chave para a sua individuação? Quando você olha de frente para isso que há muito evita, percebe que a cura não chega como um ataque de sorte, mas como uma chamada interna. O problema: a maioria espera a cura fora, em conselhos, em regras, em fórmulas rápidas. A luz que você procura já mora onde você menos quer olhar, dentro das partes rejeitadas. Aqui a iluminação é simples, a sombra guarda energia e sentido. Pense devagar. O que você evita é também o que alimenta sua vida quando integrado. Mini prática. Feche os olhos por 1 minuto e nomeie uma coisa que sempre empurrou para longe. Só nomear já diminui a tensão. Há um cômodo trancado dentro de você com memórias, medos, desejos e cenas que você fingiu não ver. O problema: trancar só empurra para baixo e o conteúdo volta em formas desconfortáveis, repetindo padrões. A iluminação, abrir a porta, não exige bravura épica, exige presença pequena e constante. Reflexão curta. Nada explode se você chega aos poucos. O que explode é a negação prolongada. Mini prática. Escreva uma carta curta para essa parte trancada, sem enviar. Apenas escreva o que ela diria se tivesse voz. Você acredita que sonhos são só confusão? O problema: essa crença corta uma das vias mais claras para o inconsciente. A iluminação. Sonhos
falam por imagens e emoções, não por lógica. Reflexão. Um símbolo que volta é uma bússola, não um acaso. Mini prática. Deixe um caderno ao lado da cama e escreva ao acordar a primeira imagem, a primeira sensação e uma palavra que resuma tudo. Quando você projeta, culpa o outro pelo que existe em você. O problema: isso mantém a ferida viva fora de você. A iluminação. Recolher projeções é recuperar energia. Reflexão. Cada reação forte é um espelho apontando para dentro. Mini prática. Na próxima vez que reagir forte, pare e pergunte: que parte minha vive isso agora? Anote a resposta. A alquimia interna parece complicada, mas é prática concreta. O problema: muitos esperam uma fórmula mágica ou um atalho. A iluminação. Transformação é trabalho de forno, calor, dissolução e recomposição. Reflexão. Cada passo pequeno que você dá é uma transmutação real. Mini prática. Escolha uma qualidade que quer nutrir. Coragem, ternura, limites. E dedique 5 minutos diários para enxergá-la já ativa em você. Você acha que sinais são coincidências vazias. O problema: isso corta sua escuta para os sinais do seu caminho. A iluminação. Sincronicidade funciona como um eco da alma. Aparece quando você começa a escutar. Reflexão. Perceber um padrão é achar uma porta que estava ali o tempo todo. Mini prática. Nos próximos 3 dias, anote 2 coincidências e pergunte: o que isso me indica agora? Os padrões coletivos moldam escolhas sem que perceba. O problema: viver no piloto automático das expectativas alheias. A iluminação. Reconhecer um padrão herdado é recuperar autonomia. Reflexão. Liberdade é sempre pequena no começo. Um comportamento diferente, uma palavra dita com verdade. Mini prática. Hoje, faça um pequeno gesto contrário ao padrão que costuma seguir e observe o impacto. A persona funciona como roupa social, útil, mas limitante. O problema: identificar-se demais com a máscara gera vazio. A iluminação. Tirar a máscara de vez em quando cria espaço para a respiração verdadeira. Reflexão. Honestidade curta cura mais que aparências perfeitas. Mini prática. Diga uma verdade simples em uma conversa, algo que você vinha poupando, e observe a leveza. Sofrer é sinal de algo não integrado, não de fracasso. O problema: fugir do sofrimento como se ele fosse sinal de derrota. A iluminação. O sofrimento, quando olhado com presença, aponta para a cura. Reflexão. A ferida fala a língua da necessidade. Escute. Mini prática. Quando a dor vier, sente-se por 30 segundos só para senti-la, sem conserto, só presença. A imaginação ativa é uma ferramenta prática, não mística. O problema: subestimar o diálogo interno por achá-lo fantasioso. A iluminação. Conversar com imagens internas organiza energia e sentido. Reflexão. Cada personagem interior tem algo a dizer e a oferecer. Mini prática. Escreva um diálogo breve entre você e uma figura que aparece em sonhos, apenas 2 falas cada. Energia perdida longe dos limites gera exaustão. O problema: doar-se sem retorno por medo de rejeição. A iluminação. Recuperar limites é recuperar força. Reflexão. Dizer não é um ato de respeito consigo mesmo, não de agressão. Mini prática. Estabeleça um limite simples hoje e diga-o com calma. Observe como sua energia muda. O corpo guarda memórias que a mente não processou. O problema: ignorar sensação física por considerar somente. A iluminação. Sentir o corpo é entrar num caminho de cura direto. Reflexão. O corpo fala em sensações, respire nele. Mini prática. Faça um escaneamento corporal de 3 minutos, levando respiração à área que pede atenção. Heróis, tricksters e anciãos vivem dentro de você como arquétipos. O problema: não saber qual figura está conduzindo decisões gera confusão. A iluminação. Reconhecer o arquétipo dominante traz clareza de missão. Reflexão.
Cada figura tem dons e sombras. O trabalho é equilibrar. Mini prática. Identifique hoje qual arquétipo guiou sua reação e escreva uma linha sobre o que ele quer de você. A sombra contém talentos não reconhecidos. O problema: aceitar só as partes aprovadas pelo mundo reduz potência. A iluminação. Aceitar o que rejeita pode liberar criatividade e poder. Reflexão. O que você critica nos outros pode ser terra fértil sua. Mini prática. Pegue uma crítica que costuma fazer e transforme em um experimento criativo. Use-a como combustível para criar algo. A paciência é ativa, não passiva. O problema: achar que espera significa estagnação. A iluminação. O inconsciente trabalha em ritmo próprio. Sua função é alinhar-se com esse tempo. Reflexão. Desacelerar com propósito acelera transformação verdadeira. Mini prática. Reserve 60 segundos para observar o que muda quando você não age. A cura pede comunidade que reflita, não avalie. O problema: buscar aprovação em quem não sabe escutar. A iluminação. Um espelho adulto reconhece e devolve sentido. Reflexão. Escolher com cuidado com quem partilhar seu processo é prática de sabedoria. Mini prática. Partilhe uma pequena descoberta com alguém de confiança e peça escuta sem conselho. Símbolos repetidos são sinais de um fio a seguir. O problema: ignorar imagens porque parecem simples. A iluminação. Símbolo simples pode abrir uma estrada inteira. Reflexão. Pequenas imagens conectam narrativas profundas. Mini prática. Escolha um símbolo que aparece frequentemente e durante uma semana observe onde ele surge. A escrita transforma a experiência em mapa. O problema: viver experiência e não extrair sentido vira repetição. A iluminação. Anotar cria ponto de retorno e aprendizado. Reflexão. Os registros mostram padrões que a memória apaga. Mini prática. Escreva 3 linhas sobre uma cena que se repete na sua vida e leia depois de 3 dias. Um micro-rito une intenção e corpo. O problema: intenção vaga dispersa energia. A iluminação. Gesto simples com presença muda o campo. Reflexão. Ritos não precisam de complexidade, precisam de consciência. Mini prática. Crie um gesto curto, por exemplo, mãos sobre o coração, pios, respiração, que você faz ao acordar para afirmar presença. Agora respire e olhe para estas perguntas como portas abertas. Qual sombra quer ser vista hoje? Que imagem volta em seus sonhos e pede diálogo? Onde você sente um cansaço repetido que pede limite? Muitas pessoas que praticam relatam mudanças significativas ao responder apenas a uma dessas perguntas. Se você quiser, escreva uma resposta curta nos comentários. Qual é a primeira coisa que surgiu? E se eu lhe trouxesse no próximo encontro exercícios práticos para cada questão que você escolher? Qual delas você quer que a gente explore primeiro? Hoje, algo silencioso aconteceu. O que estava escondido começou a respirar dentro de você. As imagens ocultas da sombra se revelaram como chaves de ouro, e a fuga se dissolveu em presença. Você percebeu que não há mais inimigo no escuro, apenas pedaços da sua alma pedindo para voltar ao todo. Esse instante é um limiar invisível. A energia que antes o prendia, agora pulsa como promessa de transformação. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto que só desperta em quem ousa atravessar. O chamado de se tornar inteiro. Escreva nos comentários como ritual de compromisso. Eu me reconcilio com minha sombra e sigo o chamado da minha alma. Essa declaração não é para o mundo externo. É uma assinatura interna que abre espaço para que o inconsciente responda com símbolos e sincronicidades no seu caminho. Se esse encontro ativou algo adormecido, não é acaso. Talvez você faça parte daqueles poucos que escutam o chamado da alma. Inscreva-se e entre nesse campo de busca profunda, onde cada vídeo não é conteúdo, mas um espelho arquetípico que conduz à individuação e desperta forças que estavam à espera do seu sim interior.
Que o Self guie seus passos pela noite simbólica e revele a aurora secreta que sempre esteve dentro de você.